Seja bem-vindo ao canal Isaldo Luiz, é um prazer ter você no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho de notificação para você receber novos vídeos e compartilhe esse vídeo. O tema de hoje é saudação, doxologia em forma epistolar ou de carta às 7 igrejas da Ásia Menor. Eu convido você a abrir sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, verso 4 e 5. Apocalipse, capítulo 1, verso 4 e 5. A Bíblia diz o seguinte aqui, acompanhe a leitura da Bíblia, aí na sua Bíblia, diz aqui o seguinte: João e as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Nós temos aqui o remetente, que é João, nós temos o destinatário, que é as 7 igrejas, nós temos a saudação, graça e paz, e a doxologia, que é o louvor a Jesus Cristo. Outro ponto aqui que eu quero analisar com você é a fórmula da saudação, graça e paz. Não é paz e graça, é graça e paz. O apóstolo Paulo, ele usou essa mesma saudação em Romanos capítulo 1, verso 7, 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, Gálatas capítulo 1, verso 3. O apóstolo Pedro também usou essa mesma saudação, graça e paz. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 2, e na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 2 também. É interessante que nós temos aqui a combinação de duas palavras, a combinação de graça e paz. Primeiro, o escritor e o destinatário, que são as 7 igrejas. Segundo, a saudação epistolar, graça e paz. E terceiro, os doadores da graça e da paz. Capítulo 1 de Apocalipse, abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 1, verso 4 e 5. João e as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Então, quem são os doadores da graça e da paz? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é claro aqui no livro do Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 1, verso 4, nós temos aqui o primeiro ser mencionado, Deus o Pai, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. O segundo ser mencionado é os 7 espíritos. Apocalipse 4, verso 5, capítulo 5, verso 6, os 7 espíritos se refere ao Espírito Santo. 7 é o número da plenitude. Isaías 11, verso 2 e 3, Zacarias 4, verso 2 e Apocalipse 3, verso 1. E a terceira pessoa a ser mencionada é Jesus. E Jesus, ele é identificado com um título triplo. Nós temos fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Um título triplo de Jesus. Primeiro ponto, fiel testemunha, João 3, verso 11, verso 32, verso 33, capítulo 8, verso 13 e 14, capítulo 18, verso 37. Vem falando sobre o testemunho de Jesus, o testemunho que Jesus deu nos evangelhos de João. Primogênito dos mortos, Salmo 80, verso 27, Colossenses 1, verso 18, Filipenses capítulo 2, do 5 a 11. A palavra primogênito significa posição, preeminência, autoridade, não em ordem temporal. Não é uma ordem temporal, mas é posição, preeminência e autoridade. Soberano dos reis da terra. Cristo é o verdadeiro rei
do universo. Daniel capítulo 4, verso 17, Apocalipse 19, verso 16. Então, esse título triplo ecoa o Salmo 89, verso 27 e verso 37. Se você ler o Salmo 89, verso 27, verso 37, você vai encontrar esse título triplo nos Salmos. 3 atividades de Cristo em favor do seu povo. Aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos de sacerdotes para o seu Deus e Pai. 3 atividades de Cristo em favor do seu povo. Aquele que nos ama, João 3, verso 16, capítulo 13, verso 1, capítulo 15, verso 13, capítulo 15, verso 9, Romanos capítulo 5, verso 8, Gálatas 2, verso 20, Efésios 3, verso 17 ao 19, Efésios 5, verso 2 e 1 João capítulo 3, verso 16. São versos que falam do amor de Jesus pela humanidade, o amor de Jesus por mim e por você, aquele que nos ama. Segundo, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Efésios capítulo 1, verso 7, Colossenses 1, verso 14, Romanos capítulo 5, verso 9, Hebreus 9, verso 22, primeira carta de Pedro 1, verso 18 e 19 e 1 João capítulo 1, verso 7. Terceiro, nos constituiu reinos de sacerdotes para o seu Deus e Pai. Apocalipse 5, verso 9 e 10, Apocalipse 20, verso 6, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, e Efésios, capítulo 2, verso 6 e verso 19. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, e não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, aperte o sininho de notificação para você receber novos vídeos e compartilhe esse vídeo.